Olá, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do TCast. Este é um podcast para você que busca proteger o patrimônio da sua família e da sua empresa com segurança jurídica e visão estratégica. O meu nome é Júlia Pradella e aqui comigo eu tenho o Dr. Alexandre Tonin para um episódio cheio de conteúdo relevante para você. O nosso convidado de hoje é uma verdadeira referência em marketing, daqueles que fazem marcas saírem do anonimato e ganharem destaque de verdade. Aliás, Alexandre, considerando o leve detalhe de que tu o conhece antes mesmo de ele ter um currículo, ou eu ainda arrisco dizer antes da internet existir, você pode apresentar ele para nós? Olá, pessoal! Que bom estar mais um TCast, mais um episódio. É o nosso quinto episódio, Quinto né? episódio. Olha ali. E a cada episódio a gente percebe que mais pessoas estão nos assistindo. Então, por isso, por favor, não esquece, se inscreve no canal, deixa seu like. Nós estamos no Spotify, estamos também no YouTube. A gente precisa muito também do seu comentário, porque o seu comentário é muito importante. Como a gente vai melhorar se não tiver feedback? Se você não gostar, não tem problema, deixa o dislike, mas é importante que você vá lá e faça essa ação, porque senão você sabe como é que funciona o algoritmo. E hoje a gente tem uma pessoa aqui que sabe falar muito sobre os algoritmos. Inclusive, no final, o nosso livro também tem um pouco... da dica do livro de hoje tem um pouco sobre isso, porque você sabe, né? Aqui a gente fala de empreendedorismo, vendas, marketing, direito, e no final a gente sempre dá uma dica de livro e fala de um produto ou vinho, um espumante. Hoje, no nosso caso, será um espumante da Serra da Gaúcha, porque a gente sim valoriza o produto local e sim porque o produto local é geralmente melhor do que outros que vêm de fora, lá do seu amigo, do seu contatinho lá, e que não gera o nosso mercado aqui, certo? Então, hoje o nosso convidado, na verdade, eu não sei se eu posso dizer que ele é meu irmão ou eu sou o irmão dele, o que fica melhor? Eu sempre pergunto uma coisa antes de qualquer coisa eu pergunto. E aí você já pode deixar no comentário. Quem é o mais velho? Só que tem um problema. Hoje eu tô aqui de camisa, de blusão aqui, né? Até porque tá frio. E com óculos assim, sabe, de advogado. O cara vem com óculos parecendo do Mbappé, né? A série do Mbappé, de camiseta. Eu sou marqueteiro, confesso, e vocês já vão ter esse viés. Mas tira esse viés da frente, olha só a face. E comenta aí, quem é o mais velho? Então, a partir disso a gente apresenta meu irmão, Marcos Toninho, marqueteiro, confesso, que agora, esses dias atrás, passou 100 mil seguidores no Instagram. O cara já tá dando palestras pelo Brasil inteiro. Recentemente foi o vencedor na categoria de comunicação e marketing do The Best Speaker Brasil. Foi o primeiro reality show de palestrantes aí que a gente teve. Conhecimento, até hoje não conheço outro reality show no Brasil de palestrantes. A gente acompanhou toda a caminhada do Marcos lá, que foi muito bonita no programa também, e vem ajudando. Inclusive agora também está lançando curso novo ali para o pessoal que precisa entender um pouco mais sobre marketing, o seu negócio, como construir sua imagem, sua marca e alavancar conteúdo. Recentemente teve um vídeo com mais de 40 milhões de visualizações. É isso mesmo. Mais de 40 milhões, ele vai contar um pouquinho a história desse vídeo. Então, assim, eu gosto de apresentar mais contando coisas práticas e não focando no currículo. Acho que é bem mais legal e cria melhor essa empatia com o público. Então, Marcos, seja bem-vindo, né, ao TCast, que, na verdade, vem do nosso escritório, que é Tonin, que é o mesmo sobrenome, né? Então já sinta-se em casa aqui. E já queria te perguntar já de cara, né? Porque hoje o nosso assunto também vai estar focado bastante em EGC, que tu vai explicar o que é, e também um pouquinho sobre o GC, mas falar um pouquinho de cara de como foi essa virada de chave ali no teu perfil do Instagram e ganhar 30, 40 mil seguidores só com um vídeo. Muito obrigado pelo convite. E já quero começar falando sobre essa abertura. Parabéns para vocês pela abertura, porque se tem algo que... Aliás, eu vim gravar esse podcast, estamos gravando agora, e anteriormente esse podcast estava numa palestra falando sobre isso, sobre a questão da comunicação, ela não necessariamente, num futuro muito próximo, passar por ser uma formação específica de alguém,
mas a gente está transformando o processo de comunicação em habilidade. Então, para todo mundo que ouviu essa abertura maravilhosa, foi feita por 2 advogados, e não pessoas que se formaram em algum curso de comunicação na faculdade. Então, Marcos, está querendo eliminar os cursos de comunicação? Não, eu acho que a gente vai ter o seu determinado papel, mas a comunicação não fica mais... Comunicar bem não fica mais restrita a somente... Lembra da datilografia? Eu quase cheguei a fazer datilografia. Para quem não lembra, a datilografia era uma profissão. Você chegava lá no fórum, tinha o datilógrafo que ele datilografava toda a audiência. Hoje é filmado, né? E a datilografia era a profissão, não era a profissão, mas foi um dos estudos do Steve Jobs e que ajudou ele a desenvolver o computador. E hoje ela é uma habilidade, né? Uma criança de 1 ano e meio parece que ela já é datilógrafo. E é isso que a comunicação vai andar, mas vamos continuar o papo que a gente vai chegar lá. Mas prazer estar conversando com vocês. Márcio, então, sobre a questão do vídeo. Eu tô bem curioso, todo mundo tá curioso nos bastidores. Nós estávamos perguntando, e o vídeo? Calma, depois eu vou contar. Então, vamos ouvir essa história agora. Aconteceu um vídeo recente, foi postado há algumas semanas atrás, um vídeo que foi postado na nossa estrutura de comunicação num domingo de meio-dia, um vídeo que mostrava um erro de uma IA e alguém olhando para aquele erro num cartaz, quem sabe você vai identificar e lembrar desse vídeo ou entender que você viu, e pode ser que você tenha visto o meu vídeo pela questão de ter 45 milhões de visualizações. E, aliás, esse vídeo vai ter um contexto que pode ser jurídico no meio, e eu vou contar isso para vocês agora, porque eu nunca expliquei isso. Então, esse vídeo era uma pessoa que filmou, não sei se era necessariamente num aeroporto, algum lugar, ela filmou um cartaz muito grande onde uma senhora estava com os braços cruzados e como se existisse um terceiro braço. Quem sabe você viu esse vídeo. Então eu postei e trazendo esse conteúdo para a minha realidade. Escrevi em cima um texto dizendo quando a gente posta alguma coisa sem revisar. Aí tinha o vídeo embaixo, dentro da minha caixinha ali de postagens, e embaixo, ainda antes da legenda, ainda no próprio vídeo eu coloquei, achou o erro? Instigando com que as pessoas buscassem um problema naquele vídeo. Ele começou a ter uma repercussão acima do normal, logo nos primeiros momentos, e foi no domingo de meio-dia, no domingo de noite para segunda de manhã, eu já tinha passado de 1 milhão de visualizações, coisa que não é tão simples e comum fazer, né? Passar de uma visualização tão grande. E até que durante aquela semana ele andou a ponto de ele nunca mais parar, praticamente. Se eu abrir, faz mais de 30 dias do dia que a gente grava hoje, se eu abrir agora, as primeiras notificações que vão aparecer ainda são referentes àquele vídeo, de pessoas vendo ele e tudo mais. Ele alcançou 45 milhões de visualizações e trouxe 63 mil seguidores novos, sendo que nem todo mundo fica, mas por uma amostragem aqui, uma média de 70% de seguidores se mantiveram na base, né? A questão que foi uma das perguntas do bastidor antes. Agora que você acha esse caminho, né, como faz o próximo? A questão é que a gente não trabalha uma comunicação para fazer esse vídeo. Esse vídeo e esse resultado, ele acontece porque uma comunicação persistente aconteceu. Eu faço isso desde 2017. Desde maio de 2017, eu nunca mais parei de criar o conteúdo. Se eu tivesse parado no sábado, um dia antes desse vídeo acontecer, eu nunca teria feito o vídeo que viralizou. Então, essa é a relação com o algoritmo. Não tem regra, mas não significa que você trabalhar 7 anos você vai viralizar. Porque, inclusive, depois a gente vai falar sobre o produto que vocês enxergam na mesa, sobre essa espumante, a gente tem um caso para contar sobre uma viralização ali. Eu já tinha vivido viralizações muito grandes com os meus clientes, com os meus mentorados, mas eu nunca tinha vivido uma viralização dentro do meu perfil. Apesar que ele cresce, ele funciona, ele vende, que é o que importa, tá? O que importa é a venda, vamos sempre categorizar isso. Mas se eu aumento o meu funil de visualização em cima, teoricamente meu funil também aumenta embaixo. Então a questão é ter uma estrutura consistente de comunicação. A viralização ela pode acontecer. Tem gente que é até contra, porque entra muita gente diferente, muita gente estranha, um tal de suja a base, de repente não é um lead tão qualificado. Tem gente que é contra, fielmente contra a viralizar. Só que eu não tenho como controlar se eu quero ou não quero, se eu consigo ou não consigo. Porque é a comunicação feita
e posta ali que vai fazer com que isso possa não acontecer. Então, ela não é controlável. Agora, há indícios de bons conteúdos, claro, há indícios de estruturas que entregam mais que outras, claro, isso a gente consegue dominar. Por exemplo, assim, para entender, no caso, por exemplo, uma influencer como a Virginia, que é bem conhecida, né? O índice de que um contexto de stories dela seja bom é quando a pessoa entra no primeiro e até o último tem uma retenção de pelo menos 80%. Mas quando você está mais técnico, ou mesmo no nosso caso, que é do direito, é mais difícil manter uma retenção de até 80%, né? Então, por isso, talvez que a base daquela pessoa que está te seguindo, quanto melhor ela for, se for nichado, mais tu vai ter performance, seria isso? Seria isso, mas eu acho muito injusto a gente falar sobre esses números, entende? Eu acho muito justo. O exemplo, tudo bem, a gente falar sobre a Virgínia, que não é o caso, porque eu não atendo a Virgínia, né? Eu atendo os nossos negócios, que, entre aspas, são reais, os nossos negócios que vivem todo dia e que têm dificuldade de se comunicar. Mas a questão, mesmo sendo a Virgínia ou qualquer outra pessoa, a gente falar de tem que ter 80% e tal, e a gente ficar brigando com esse número o tempo todo, faz com que a gente se afaste do processo de comunicação. Então eu acho que a gente tem que trazer isso para um processo mais humano e menos matemático, pelo menos por um grande e bom tempo. Para depois, com já uma cabeça no lugar, um psicológico bem orientado, a gente querer falar sobre números. Porque falar sobre números no início de processo é muito doloroso. A pessoa, ela vai lá e ela vai fazer um vídeo e ela vai demorar horas para fazer aquele vídeo, editar aquele vídeo, um conteúdo que ela está entregando, um conteúdo denso, um ensinamento importante para a audiência dela, ela vai ter baixas visualizações. E aí um dia do nada ela postou que fez uma dancinha em casa e ela explode. Então aí a gente começa a dizer, poxa, mas isso não está certo, por que isso acontece? Então o olhar apenas para os números pode inclusive tirar a gente do caminho da mensagem que precisa ser entregue. Agora, se eu começo a jogar o jogo do entendimento da atenção e eu começo a equilibrar isso, eu entendo que conteúdos que eu faço geram maior visualizações, mas têm baixo impacto. Outros conteúdos têm menores visualizações, mas têm alto impacto. Meu produto ou serviço pode diminuir visualizações, mas precisa ser vendido. Eu começo a estruturar isso dentro do funil de conteúdo, faz mais sentido do que a gente falar só estritamente do número. Até porque eu não posso considerar que eu tenha mais autoridade hoje porque eu viralizei um vídeo com 60 milhões e 45 milhões de visualizações, 60 mil seguidores, do que eu tinha há 40 dias atrás, antes de viralizar o vídeo. Eu só quero te dizer uma coisa. Já te caiu ficha aqui ou não? Mas várias, não. Então, assim, essa última se você tá frase... assistindo, se quiser parar aqui, já foi Não, já tá ótimo. Porque é só aplicar isso, porque é uma questão muito simples, né? É a continuidade. Porque não dá para esperar num curto... Pode até acontecer, mas é muito mais difícil num curto prazo dar o resultado. Porque, para quem já leu o livro O Outlier, né, sabe que lá são 10 mil horas de prática, ele considera. 10 mil horas de prática para se tornar um especialista. Com certeza tu já chegou nas 10 mil horas de prática. Mas o que tu faz? É todo dia postando conteúdo, é dando palestra, é dando aula, é dando mentoria, falando sobre o assunto, e isso o tempo inteiro engajando pessoas. Tava lá dando palestra agora, tu engajou um monte de pessoas, elas devem ter te repostado, tu deve ter ganhado novos seguidores, pessoas foram falar contigo depois, tá aqui fazendo conteúdo de novo, e assim vai. Então é muito tempo de trabalho, né? Eu acho que essa é a grande resposta mesmo, que é o tempo de trabalho que vai te levar a essa... Tem uma coisa legal que me veio agora pensando nisso. Bom, primeiro que a frase popular poderia ser que você nunca vai ser excelente antes de ser frequente, né? Então isso é fato. Muito bom. Mas teve uma coisa que é um exemplo, estava falando sobre cursos, né? Então eu recém terminei a gravação do meu novo treinamento. E é muito engraçado, porque esse treinamento ele tem uma base de anos já, trabalhando quando eu faço o treinamento online, ele é baseado num mapa mental, tem na tela, as palavras vão aparecendo e tudo mais. Claro que ele passa por toda a atualização do momento. Mas, de verdade, a estrutura daquele mapa mental e daquela aula é praticamente a mesma, só que atualizada. E eu percebi uma coisa que me chamou muita atenção. E essa semana, inclusive, gravando algumas aulas. Tem um treinamento que aquelas aulas, determinadas aulas, que eu gravei há uns 2 anos e meio atrás, elas têm de 5 a 8 minutos.
aquelas aulas. Hoje, gravando nessas semanas, eu não consigo baixar aquela aula de 20 minutos. Eu não consigo. Teoricamente, tem as mesmas palavras com atualizações, mas a mesma quantidade de informações no mapa mental. Só que antes eu gravava em menos de 10, agora eu não consigo gravar em menos de 20. E por que isso? Por causa do repertório. Por causa dos exemplos, por causa... As horas de prática. Por causa da junção das informações. E eu não consigo. E não é nem a questão de repetir o conteúdo. Quantos mil quilômetros tu faz por ano? Eu não sei, não sou bom nisso, mas teve um ano que a gente fez um post que de carro dava para ter dado a volta na Terra. Eu fiz de dezembro até agora 21 mil quilômetros, tá? Durante esses 21 mil quilômetros, praticamente eu fiquei escutando podcast. Nada como ter um carro novo para saber a quilometragem, né? Você viu só? Fiquei escutando podcast. Então, tu imagina o quanto aumentou o repertório. Né? Aumenta bastante o repertório. Eu gravei isso aí outro dia também, né? Falando sobre leitura e tal. E falando sobre isso, né? Sobre podcast. E aí vai vir críticas. E tanto faz, né? Porque não importa nada. A questão é, hoje, com tudo que eu faço, dou aulas e palestras praticamente todas as noites e trabalho os 2 turnos diários também, né? Não substituo turnos porque trabalho de noite. Então, eu trabalho praticamente 3 turnos por dia. Se eu tô em casa, eu paro entre 5h30, porque é a hora que meu filho chega da escola, e aí eu não trabalho mais, a não ser que seja uma exceção, eu tenho que dar uma aula online, mas senão eu não trabalho mais. Então, sabe quando eu tenho tempo de pegar um livro físico na mão? Eu não tenho tempo de pegar um livro físico na mão. Mas tu teria se tu realocasse. Eu realoquei só o jeito de aprender. Sim. Então eu vou escutar o podcast. Mas é uma droga, eu não gosto. Tudo bem, essa é a sua opinião. Eu fiz um MBA inteiro só escutando. Eu não tenho opção, entendeu? Então é isso. Agora, em viagens de carro, por exemplo, eu consigo fazer isso todo o tempo e toda hora? Não, né? Porque às vezes tem que escutar um monte de porcaria pro cara ficar acordado ali, né? Mas, obviamente que é um jeito de aprendizado que, para muitos, vai funcionar muito bem. Tá, eu quero entrar agora no assunto do EGC. E nós temos uma advogada trabalhista hoje, né? Eu também tenho especialização. Eu quero entrar nesse assunto também. Eu tenho especialização em Direito do Trabalho, fui professor de Direito do Trabalho na FSG, enfim. Mas hoje quem atua mesmo em Direito do Trabalho aqui é a doutora Júlia aqui, né? E aí esse assunto é bem importante porque a gente vai trazer muito conhecimento para as pessoas aqui sobre o que são essas 2 siglas hoje, que muito pouca gente fala, né? Na verdade, a primeira vez que eu ouvi foi pelo Marcos, né? Eu acredito, no YouTube, tá? Em português, eu achei 3 vídeos falando sobre o assunto. 3 vídeos. Um é o Guizo? Não. Rafael Kiso, tá? E outra lá, enfim, não lembro o nome dela agora, falando num vídeo bem short sobre o assunto. Mas até com, assim, não tanto aprofundamento, né? E não nesse viés também jurídico. E agora vamos explicar aqui para o pessoal na vírgula aí. EGC é uma sigla de uma estrutura em inglês, né? Os americanos avançam muito quando o assunto é comunicação em relação a outros países, e a gente está sempre modelando essa estrutura. O pai do marketing é um americano, com o Growth Hacking. Philip Kotler, ainda lá atrás. E o marketing é tão novo ainda que o pai é vivo, né? Porque Kotler ainda é vivo, né? Não tem pai da administração, do RH, das finanças, da advocacia, esses aí já foram. Então a estrutura de marketing é muito nova. EGC significa Employee Generated Content, ou conteúdo gerado pelo funcionário. A gente já ouvia uma outra expressão antes, que é UGC, que aí era pelo conteúdo gerado pelo usuário. Só que esse conteúdo gerado pelo usuário, ele tinha uma certa deturpação ou uma licença poética que se incluía os micro-influenciadores dentro de UGC. Tá? Mas não é o usuário. Seria, por exemplo, assim, eu ir lá comprar a latinha da Coca-Cola com o meu nome e gravar um vídeo lá, olha aqui, a latinha da Coca-Cola tem o meu nome. Então isso seria o usuário fazendo propaganda para a empresa. Né? E aí colocaram os micro-influenciadores contratados como se eles fossem usuários, mas eles estão sendo pagos. Aí começa a perder... mas tudo bem, perde, mas aceita. Na verdade, você acredita mais no seu amigo ou no influenciador, né? Perde, mas a gente aceita. Então a questão para nós, eu aceito porque a tese do EGC é muito mais forte. Então vocês podem colocar quem vocês quiserem no GC.
Ah, mas tu não quer que os teus usuários postem. Tu foi fazer a palestra, quem repostou e quem postou foi o usuário. Eu quero. Só que eu não controlo ele. Por mais que eu manipule de alguma forma. Por exemplo, faço uma foto e digo assim, comenta lá. Eu não peço assim, me dá nota 1000. Eu falo, comenta que eu te dou um presente por uma automação. Eu faço a manipulação, no bom sentido, de receber essa troca, que é a reciprocidade. Só que o poder do EGC é de dentro para fora. Eu controlo mais o meu usuário ou me controlo ou controlo a pessoa que trabalha comigo? É muito mais poderoso para que o UGC funcione. Porque a minha base, ela funciona, ela pensa assim, o líder é o primeiro a se manifestar. Ele dá o exemplo. Dar o exemplo não é a melhor opção, tá? É a única. E aí de baixo eu tenho as pessoas que trabalham comigo, participam. Depois o cliente que se envolve. O melhor exemplo no Brasil é a CIMED. Né? Que é muito grande, né? Porque o Carmed, ele começa com a Carla indo lá na fábrica, na produção, e ela indo, e aí o Adib, e aí os funcionários. Já fiz post da CIMED, Carlinha já me mandou mensagem, já recebi mensagem dessa. Sim, já. Do João nunca, mas da Carla já. O Eric Shibata, que é o coordenador de Brain, já repostou nos stories post meu. E o Dieguinho, que é social media, falo com ele, né? Se mandar uma mensagem no direct aqui, ele troca ideia com ele pelos conteúdos que já fiz de EGC da CIMED. Eu vou contar uma coisa, cara. Eu vou fazer uma lembrança. Esse estúdio que eu tô aqui, eu já gravei, né? Com o pessoal do estúdio aqui, já gravamos um podcast. E naquela época a gente falou muito também sobre a questão regional da comunicação. Já que também citaste que a gente está na Serra, produtos aqui no Rio Grande do Sul. Essa semana, uma empresa de muito nome, uma das maiores empresas que a gente tem na Serra Gaúcha, me chamou, me mandou uma mensagem para falar sobre EGC. Porque eu tenho um conteúdo que acontece na quarta-feira de meio-dia, isso eu acho que teria que ter essa compreensão, né? Quando a gente fala sobre o que a gente faz, saber qual é o conteúdo, qual o formato e o dia que ele é feito. Lembra que eu falei de um de domingo, eu sei o de quarta. Então tem que saber isso. Um quarto de meio-dia que chama Eles Aparecem, a Empresa Cresce, que inclusive é a denominação da palestra. Foi para palestra. Olha só, começou como nome de conteúdo para depois virar nome de palestra. Então as coisas são em sinergia. E essa empresa me chamou e falou assim, Marcos, como é que tu seleciona as empresas que tu faz ali? Né? Falei, seleciono pela qualidade do trabalho de EGC que fazem. De participação do CEO, das pessoas. Ele falou, nossa empresa está se movimentando bem. Será que a gente poderia conversar para que tu produza um conteúdo sobre a nossa empresa? Eu achei isso sensacional. Primeiro, porque entendeu a mensagem. Segundo, porque se está se movimentando e é próximo, é claro o que eu quero fazer. E não tem custo para fazer isso. É preciso a empresa provar que é verdadeiro, porque eu preciso levar a mensagem adiante. Achei muito bom para explicar o EGC, mas enfim, só para trazer a primeira explicação, porque eu falei para vocês que a gente tem que falar muito sobre isso, eu preciso da opinião de vocês e todo mundo precisa. Eu sofro muitas objeções ainda na aplicação do EGC. De eu fazer um post e a pessoa diz assim, vão me pagar mais por isso? Tá, para você não se perder, e eu já vou passar a palavra para a Júlia para a gente começar a explicação técnica e jurídica sobre isso. A gente estava falando de UGC, que é o usuário, né? Que aí eu dei aquele exemplo da Coca-Cola, que eu comprei a Coca-Cola com meu nome lá e fiz uma postagem. O EGC é o funcionário da empresa, né? O funcionário. Vamos colocar o dono junto, porque dono já junto. que o UGC coloca o influenciador... As pessoas que estão dentro daquela empresa. Isso aí. Antes de entrar, eu vou deixar a parte jurídica para a Júlia, mas para mim começa num primeiro princípio. O funcionário não pode ser obrigado a fazer, ele tem que comprar a ideia. Se ele não compra a ideia, já começa o problema, tanto no marketing quanto no direito. Então você dizer para o funcionário, você tem que fazer isso, não vai dar certo. Eu tenho um caso, né, ele até aqui era de Caxias, agora ele se mudou para Porto Alegre. E ele fazia vídeos para uma loja de música, tá? Cara, os vídeos dele eram sensacional. Ele se vestia, ele colocava peruca, ele fez vídeo até falando e jogando balde de água em cima dele, assim, coisas fora. E ele era o vendedor número 1, era o cara que mais vendia. Né? Agora ele se mudou para outra cidade e está fazendo também vídeos para essa outra loja. E aí tu olha lá os números dos vídeos, envios, etc. Cara, vê que ele está fazendo. Então, ele tem um ganho com isso. Ele sabe que ele tem. Ele faz porque ele quer
ele consegue engajar mais compradores dele por ali, então ele tem um ganho. Então, esse ganho é muito, ele está muito vinculado até com uma decisão que a gente viu recentemente de jurisprudência, né, Júlia? Sim. Primeiro que, como tu colocou ali, né, o funcionário tem que comprar a ideia. Eu penso que quando essa ideia ela é passada no decorrer do contrato de trabalho, já é um contrato existente, e aí agora eu quero implementar o EGC dentro da empresa, aí sim ele precisa comprar a ideia. Mas eu acho que um formato também interessante seria, ele vai entrar agora, então eu já vou deixar claro para ele o que ele vai precisar fazer. Sim. Então, né, essa questão de comprar a ideia, ele tem que concordar se isso acontecer durante um contrato que já estava existente, mas se isso for um requisito para a vaga, então ele só precisa se encaixar. Então, acho que isso é interessante a gente comentar. Eu acho tão maluco a gente falar sobre isso e é real, tá? Porque a gente vai passar, vamos botar 2 anos. 1 ano ou 2 anos, a gente vai olhar para trás e vai dizer, eu não acredito que a gente falou sobre isso. Eu não acredito que a gente falou que tem que comprar uma ideia. Gente, eu sei que é assim. Mas eu não acredito que a gente tá falando sobre isso, porque é tão maluco tu entender que esse funcionário, ele vende muito mais do que os outros, porque ele é percebido, ele não conhece o comprador conhece ele. Isso. Sente confiança, já tem relacionamento, sabe a linguagem. E a gente já fez teste de... Se é de empresa, manda isso pro seu A funcionário. gente fez teste dentro de loja. As pessoas entram, elas fazem assim, ó. Porque elas querem procurar a pessoa que ela conhece. Pessoa que ela conhece. E geralmente a loja tem uma pessoa que faz, ou 2 pessoas que fazem, e eles são os caras que batem meta antes. Tem uma pesquisa do Edmond Trust que diz que as pessoas confiam 70% a mais em funcionários que falam sobre o processo da empresa. Isso é muito grande. Tem uma outra pesquisa do ano passado, que eu não lembro o instituto agora, que falou que tinha 48% das respostas, que era a maior parte das respostas, é o que você quer ver em rede social? Pessoas da linha de frente. Querendo ver pessoas ali. Tem uma frase do Marco... Não sei se foi tu que postou um vídeo de uma empresa aqui de Caxias esses dias, uma metalúrgica, sim. que os funcionários estavam fazendo, venha trabalhar aqui e tal. E aí eles fazem. E aí diz que o processo de seleção, quando você usa esse modelo, ele recebe muito mais currículos. Era melhor do que os funcionários. Era gerações. Eram os mais novos e os verdade, mais velhos. verdade. Então, assim, geração X, geração Alfa, Alfa não, porque não está no mercado de trabalho, mas geração Z. Então, eles interagindo entre eles e essa metalúrgica, que já é uma objeção, né? Ah, não sou loja, não sou isso e tal, né? Uma metalúrgica fazendo isso. Então, essa é a mágica do negócio. A gente conseguir entender que essa comunicação, ela pertence a qualquer tipo de negócio. Só que vai ter essa objeção de a pessoa entender que aquilo não é uma tarefa dela. Então, a gente ainda, no mundo de hoje, a gente precisa do jurídico dando suporte. E como é que a gente faz? Porque o que acontece? Hoje a gente vê que a maior parte dos trabalhadores pensam no sentido assim, eu vou fazer aquilo que eu sou contratado para fazer e nada a mais daquilo. E às vezes gravar um vídeo parece ser algo a mais, né? Ah, o meu salário não vai mudar, enfim, não vou ganhar nada com isso, a não ser que seja vendedores, Pode alegar comissionados. uma dupla função. Pode alegar uma dupla função, porque tudo depende também de quais funções já existem dentro da empresa, né? Hoje a jurisprudência não aceita tanto esse acúmulo de função, essa dupla função, essa troca de função, porque as tarefas dentro da empresa já estão mais relacionadas. Mas, de qualquer forma, existe sim essa possibilidade, mas eu acho que antes de falar sobre função, acho que a gente tem que falar mesmo sobre direito de imagem, sobre o direito, né, da voz da pessoa que sai ali nesses vídeos, de ela se sentir confortável com isso, porque se é um vídeo que a gente vai mostrar ali, onde a pessoa tá trabalhando, tá executando as suas tarefas, sei lá, um vídeo institucional, ou é um vídeo explicando como é que faz o processo de fabricação de determinado produto, ou se é um vídeo onde, que nem tu comentou ali, do balde de água que cai na cabeça, né? Pode ser que ele Tem aquele ache... legal do lá vem pedrada, né? A Lá pessoa vem põe o pedrada capacete e e leva... vem a pedrada. E aí tem o da água, tem o da Vocês pedrada. viram esse cara da pedrada? Ele fez propaganda agora, recentemente, pra Petrobras. Tá? Dá uma olhada. BR Mania ali, pode olhar. Esse cara aí, não me lembro o nome dele, mas eu fui ver e era realmente os Instagrams ali, ele fazendo já um contexto institucional
do Lá Vem Pedrada. Então, ele está suportado juridicamente ali e fizeram um vídeo. Só que tem que fazer um adendo aqui, que é muito importante, que é a questão assim, eu entendo, e tudo aqui é respeitado nisso, porque eu trabalho dentro da empresa. Então, eu entendo que a pessoa ela precisa estar predisposta a fazer e não pode ser obrigada, e ela pode ter o direito de recusa, mas ela já está empregada. Eu só quero botar aqui um asterisco para todo mundo que, de repente, não está empregado. Para todo mundo que está buscando emprego. E aí você vai mandar um currículo e a pessoa vai dizer o seguinte, manda um vídeo antes. Uhum. E isso vai fazer com que a pessoa comece a ter percepções sobre quem você é. Significa que através desse vídeo eu consiga saber se você é melhor ou pior do que outra pessoa? Não significa, mas pela sua comunicação você pode ser ou não selecionado e isso não depende de base jurídica. Porque ela seleciona quem ela quiser. Então, se a gente não começar a entender aquilo que a gente falou antes, que isso está sendo muito mais um processo de habilidade, como vocês comunicaram bem no começo, e não necessariamente de faço ou não faço, pode ser que eu fique para trás como profissional, por não estar entendendo que o mundo está funcionando dessa forma. Em um dos nossos primeiros podcasts do Tcast, a gente até comentou sobre a questão da inteligência artificial, justamente nesse sentido, que as pessoas diziam, né? Ah, porque eu vou perder o meu emprego, vou perder a minha função por causa da inteligência artificial. E nós chegamos à conclusão que, na verdade, não é que a pessoa vá perder o emprego, não vai ser substituído pela inteligência artificial, mas ela, de fato, vai ser substituída por alguém que sabe utilizar a inteligência artificial. E trazendo esse gancho para cá, é exatamente nessa questão. Às vezes ela não vai ser substituída porque ela é um funcionário ruim, mas é porque ela não se dispõe a fazer aquilo que é necessário e que a empresa busca, como o caso do marketing. Concordo com mas na prática, então, os recursos humanos é a porta para começar a resolver isso. Não adianta só o marketing fazer tudo sozinho sem os recursos humanos. Por quê? Nós vamos ter que olhar o contrato de trabalho como que está, se vai precisar fazer algum adendo simples com autorização e autorização de uso de imagem e o tempo disso. Para o fim específico também. Para o fim específico, tempo, direito de revogação. Então, o que a gente viu numa jurisprudência de um tribunal, né, eu não sei se tu lembra dessa jurisprudência, era o seguinte, que ele tinha entendido que estava combinado entre o funcionário e a empresa as postagens, que por ser vendedor, ele teve um ganho de resultados também com as postagens, então considerou o pedido dele de dupla função ou de direito de imagem improcedente e ele não ganhou essa ação. Mas porque toda a parte legal atrás estava amparada, né? Então, assim, agora, a gente começar... Porque, e tem uma coisa também, tem um funcionário que ele pode usar o Instagram dele, né, porque inclusive tem esse ponto, né, que a soma de vários Instagrams de todos os funcionários às vezes pode ser maior que da empresa, né? Com certeza. Sim, até porque normalmente o funcionário é a pessoa e a conexão ela é gerada com a pessoa, né? E o algoritmo gosta mais disso. E aí você não tem o controle também sobre o que o funcionário está fazendo com a rede social dele, né? Porque aí seria dele. Então, tudo isso tem que ter um alinhamento e um equilíbrio entre as determinações do que a empresa quer e aquilo que a pessoa vai fazer ou está disposta a fazer, assinando um documento de autorização. Mas vamos para um ponto aqui, ó. Para o pequeno empresário. O MEI individual não, porque é ele, mas o pequeno empresário. Eu tenho uma loja, tá? E eu tenho 2 funcionários na minha loja. A gente falou sobre RH, sobre advogado. Como é que eu faço isso? O quanto me custaria para fazer isso, para eu ter isso, entre aspas, legalizado? Porque realmente é uma dúvida, não sei. Então, assim, eu tenho uma loja pequena, como é que é? Aí, provavelmente tem um advogado que já tenha passado pela loja, contata ele, como é que ele faz esse movimento? Porque eu preciso explicar isso para eles. Normalmente, essas pequenas empresas, 1, 2, 3 pessoas, elas se reportam ao departamento pessoal lá da contabilidade. Para fazer esses contratos de trabalho, documentos que são necessários na hora da contratação. Só que a contabilidade, ela está dando um parecer justamente de departamento pessoal. O que é obrigatório que exista e que é básico para que essa pessoa seja contratada. Ao passo de que um advogado especialista em direito do trabalho vai poder, então, passar todo esse âmbito geral sobre o direito de imagem, sobre o direito da revogação, do direito de imagem...
da possibilidade da divulgação da imagem, o regulamento interno, porque mesmo que seja uma empresa pequenininha, é necessário fazer um documento onde conste essa possibilidade de vídeos, de gravação. Tu me deu uma ideia, porque pensando agora e sabendo que essa pequena não vai ir no advogado, a gente pode montar aqui um treinamento para as contabilidades, né? Sim. Porque daí a gente vai encurtar o caminho, porque ela não vai buscar um outro profissional. Ela vai precisar Normalmente resolver isso. eles vão para Mas contabilidade. a contabilidade vai ter que estar preparada no seu departamento pessoal para esse tipo de ação. Sim, Eu acho com que um dos certeza. pontos importantes para a gente deixar muito claro aqui é que, de repente, donos de negócios, independente se grandes ou pequenos, podem estar vendo isso e ouvindo e pensando o seguinte: resolvi, agora entendi, tem um marco legal, vai funcionar e eu tô tranquilo sobre isso. Cuidado, porque o Alexandre trouxe um exemplo aqui. Daqui a pouco tá tudo bem e tudo legal. E seus funcionários, não importa, tá performando muito bem. Mas você não tá dando bola para isso. Esse cara pode ir embora. E ele pode ir para sua concorrência, inclusive. Ou abrir um outro negócio. Então, o seu processo de envolvimento é fundamental junto com as pessoas, né? Por isso que a gente junta. E é o que acontece no exemplo que a gente deu na CIMED. A gente vê o proprietário do mais alto escalão fazendo isso todo dia. Todo dia. E aí o engajamento com as outras pessoas. Sabe uma coisa que eu falei na palestra, que eu tenho lá na estrutura, é o seguinte: qual que é a maior objeção que eu encontro pelas pessoas não criarem conteúdos? Independente do tipo de setor, independente do tamanho da empresa, independente da região, independente de qualquer coisa. Qual é a maior objeção? Não tenho tempo. É a maior objeção. Tem várias outras. Eu poderia escrever um livro sobre objeções, né? Já deveria ter escrito. Por que não faço o que não quero fazer? Olha, já deveria ter editoras, estão então, perdendo. A maior objeção é não tenho tempo. Essa é a campeã, né? Primeiro que tempo não é o tempo do relógio. Eu não sei quanto tempo precisa, se é 15, 20 ou 30. É percepção de importância. Aí eu coloco na tela alguns grandes CEOs. João Adib da CIMED, Mark Zuckerberg, Kátia Barros da Farm, cara, Virgínia da empresa dela, né? Boca Rosa. A Farm está usando muito isso de EGC com os funcionários, né? Muito. Colocando campanhas usando os vestidos. Sim, lá. Eles têm os influenciadores internos e eu fiz post, eles repostaram muito, falaram muito comigo, foi bem legal. Farm é uma que a gente já falou também. Depois eu quero citar uma outra aqui, porque saiu uma matéria essa semana. Então, a gente vai começando a pensar que eu falo sobre esses grandes CEOs e, como tu disse, o João está muito presente. Por que ele está presente? Se ele tem, teoricamente, muito menos tempo do que eu tenho na minha agenda. Por mais que minha agenda seja complicada dele, com certeza é pior. E por que ele faz e eu não faço? Por causa do tempo? Não, por causa da percepção de importância. Tem uma matéria que saiu na CEO.com que diz que CEOs que participam da própria comunicação da empresa têm um aumento de 46% das suas ações. Isso é percepção de importância ou é 15 minutos a mais? Isso é percepção de importância. Entende? Então, 46% de aumento no preço das ações. O preço das ações se o CEO aparece. Pode procurar, CEO.com. Tem uma matéria lá. Então, isso aí. Eu estava falando sobre uma matéria aqui do celular, porque é dessa semana da gravação, quando tu falou, eu procurei EGC e não tem muita coisa. É que não tem muita coisa mesmo. Mas movimentos de EGC a gente já tem, porque a gente tem... Quantas vezes a gente já viu um vídeo de uma loja, o próprio Lá Vem Pedrada? Não, mas eu contratei uma agência e tal, tô aumentando seguidores, visualização, tô fazendo e tal, mas o cara não... a pessoa não aparece lá. Aí pergunta, e como é que tá o teu resultado? Ainda não veio. Tá, ele não mas sabe. vai vir. Às vezes ele nem sabe se vem daí, porque se ele não participa, ele não sabe. É. Ele não tem a percepção. Ele pode ter aumentado e a agência vai ser prejudicada igual. Ele vai dizer que não. Ele não sabe. Se ele não vive, ele não sabe. Eu estava vendo aqui, nessa semana que a gente está gravando, a Tiribi saiu uma matéria na Meio Mensagem, num canal muito importante no mundo da comunicação, e saiu falando esse termo. EGC. É difícil alguém escrever isso porque é muito novo. Employee Generated Content. Falando de quem? Tiribins. Transformando os seus colaboradores em creators, né? Vamos pensar aqui em criadores ou influenciadores da marca. Então a Tiribins tem uma reportagem da Meio Mensagem recentemente. Já fiz post sobre eles também, mas o Caíto também é um cara presente que vai criando um ecossistema de presença das pessoas ali e por isso vendem mais, né? Então vários exemplos já foram dados ali. Avan, CIMED, Cacau Show, Copenhague, Farm, Hope. Cara, esses são muito, muito fortes. Arezo é um dos posts que eu não sei por que eu não imaginei isso antes, mas um dos posts que eu mais tive alcance foi um post da Arezo, falando também sobre como eles lidam com o processo de comunicação interna.
Olha, Isso pensando nessas grandes marcas, mas enquanto estava falando, eu estava aqui pensando nas lojas que existem, né, em Flores, Caxias, por aqui, que fazem isso, né, que utilizam os funcionários. E quando eu vejo esses vídeos, a primeira coisa que eu penso é, será que o termo está assinado? Manda uma mensagenzinha ali. Eu sempre penso, será que tá tudo certo? Será que tem termo? nós orientamos os clientes, assim, porque às Sim. vezes parece uma coisa, assim, que é ainda tão burocrática, né? Que tudo tem que ser documentado no direito, mas infelizmente ainda é assim, porque nós temos uma legislação trabalhista que eu não vou chamar ela de protecionista, mas ela protege, porque é um princípio, Isso. né? Proteger a parte mais fraca. E na relação de trabalho, entende sim que a parte mais fraca é o empregado, embora você pode não concordar, mas é o que está posto. Dito isso, então, quanto mais você documentar as questões relativas ao contrato de trabalho, e eu vou dizer mais, pode estar advogando contra nós mesmos, você pode pegar a inteligência artificial Sim. e fazer o documento ali. Pode não estar 100%, né? Mas pelo menos você vai ter um documento de autorização para o uso da imagem, né? Porque o direito é que nem o marketing. A gente não precisa, nesse caso, assinar como profissional, como um médico assina, como um Não. arquiteto assina, né? Agora, uma pergunta da mais pura ignorância, mas eu achei que ela pode ser pertinente. Tem um número específico, por exemplo, eu só fiz 3 vídeos na rede social da loja que eu trabalho. E eu vou sair e vou processar agora porque eu quero processar porque eu apareci 3 vezes. 3 considera? 1 considera? Um considera, dependendo de como é essa exposição, do que tiver acontecendo ali, Tem a variáveis. concordância. E aí eu te digo o seguinte exemplo. Então vamos supor que esse vídeo saiu no Instagram da empresa e aí o funcionário repostou no Instagram dele e, né, bombou aquilo ali também. E aí depois ele pega e entra com uma ação contra a empresa. A empresa pode utilizar, inclusive, essa repostagem dele como algo na sua defesa, dizendo, Ele autorizou. você tanto é não que ele só repostou. autorizou, como você concordou e ainda divulgou. Uhum. Então, quebra. existe essas possibilidades, mas aí eu te digo, são coisas que devem ser pensadas antes de acontecerem. Uhum. Porque aí, vamos supor, ele repostou lá certinho, só que a repostagem no story, ela some depois de 24 horas. Então, tu tem que ir, durante todo o contrato de trabalho, tem que ir acontecendo essa documentação de, enfim, de variáveis acontecimentos, seja com vídeo, seja dentro da empresa, porque depois são necessários para uma defesa. E, infelizmente, como o Alexandre disse, hoje a gente vive numa realidade da qual o processo judicial ele pode chegar. Eu vou te dar um exemplo que não tem a ver com isso, mas para te entender. A gente tem um caso, por exemplo, que a gente estava analisando que existe uma questão de direito de trabalho chamada limbo previdenciário. O que é o limbo previdenciário? O empregado foi lá e ele está com um atestado médico, que ele não está podendo trabalhar. O INSS diz, não, você está apto para o trabalho. O que a empresa faz? Se ele está no limbo, ou seja, ele tem um atestado. Então, a primeira coisa que a gente disse lá na orientação da empresa foi o seguinte, esquece os outros casos, trata esse caso como um caso. Então, algumas vezes você não vai poder padronizar isso. Tá? É claro que empresas muito maiores, eles vão ter uma padronização, mas os demais eles têm que analisar cada caso como um caso, né? Porque ali é que vai fazer uma grande diferença na hora se daqui a pouco tiver alguma disputa judicial para você também fazer uma boa defesa e fazer essas explicações que a gente está pautando aqui. Sabe por que eu pedi isso, Júlia? Porque a questão é, quando tu citas que tem, as lojas estão fazendo, eu vejo isso, é porque é um fato, você vê isso. Como você segue muita gente, a impressão que dá é que isso acontece o tempo todo. Mas a questão é que aquela loja, ela fez um movimento esporádico. Ou alguns poucos movimentos. O que falta, e aí esse é o papel, um dos papéis que eu exerço muito, é criar uma estrutura de marketing verdadeira, constante, que gera resultados, sem necessariamente a pessoa ter que trabalhar mais para isso. Mas aí entender que é um processo. Então é aquilo que eu digo, eu posto domingo de meio-dia um conteúdo tal com a estrutura tal, quarta eu faço um conteúdo tal com a estrutura tal. Então ela pega uma trend no dia que ela teve, entre muitas aspas, o dia que ela teve tempo, o dia que ela estava inspirada, o dia que deu uma criatividade, e ela faz. Mas ela não permanece na semana que vem. Por isso que eu até perguntei. Eu falei, poxa, será que se 1 ou 2 fazem algum sentido? Eu atenderia isso como, assim, uma padronização.
ser um documento padrão já, e aí quando a Vai gente ser, falou da né? contabilidade, isso ser algo necessário, tornar isso padrão, tornar isso normal. Até porque agora a gente sabe que o marketing está crescendo cada vez mais, tem cada vez mais empresas se adaptando e querendo isso. Então, tornar isso padrão, tornar esses documentos necessários de serem assinados padrões. Quero Vai ser, lançar né? Vai ser. Não Quero tem- lançar um desafio público aqui para vocês dois. Por que a gente não escreve um livro sobre esse assunto com a explicação do que é focada no marketing, na sequência as explicações jurídicas? Por quê? Porque os tribunais, quando começarem a receber essas demandas, eles também vão procurar doutrina para poder dar as suas sentenças. E se lá a gente explicar que é um funcionário, por exemplo, que grande parte é o vendedor, e ele se beneficia com isso, porque Com comissões? com Isso. comissões não tem outro direito que não seja aquele de qual ele se beneficiou. A gente pega um grupo de pessoas, beleza. Aí, É no um máximo, grupo a de- gente estabeleceria, então, só o termo de autorização de direito de Isso. imagem. Uhum. Né? Sem precisar fazer adendos maiores ou complicações maiores envolvendo o contrato de trabalho, colocar lá um acúmulo de função extra no contrato de trabalho, algo nesse sentido. Acho que isso facilitaria bastante. Assim, ó, o papo tá bom. Pois é, agora que eu vi que Papo nós chegamos daria em pra 46 continuar. minutos já. E já fica o convite, inclusive, para a gente fazer uma nova rodada sobre esse assunto. A gente vai estabelecer, vamos olhar outros exemplos, vamos olhar casos que estão acontecendo, porque acho que isso é muito importante, né, em toda essa virada que a gente está vendo das empresas de construírem seus Fora só marketing. um outro adendo que não foi falado, que essas empresas que estão possibilitando esse papo, que estão abrindo essas portas, estão mostrando, estão atraindo os melhores profissionais. As pessoas querem trabalhar lá porque lá eles já sabem que é bom. A outra eles não sabem. Pode ser maravilhoso, mas eles não sabem. Sim. Então eles não criam a percepção e ir contra o mundo que a gente vive é um pouco de, sabe, de alienação, porque a gente precisa ter essa percepção, eles estão coletando os melhores. Quando tu falou que a empresa te procurou para saber o que tu buscava para conseguir compartilhar, né? Como é que é? Você aparece, Eles a empresa, aparecem, a empresa cresce. a empresa cresce. E eu também já me veio aqui questão da valorização, né? O quanto talvez essa pessoa que te procurou também quer valorizar aquele funcionário que tá aparecendo ali naquele vídeo, para depois, inclusive, mostrar para ele e dizer assim: olha, vocês estão sendo citados aqui como exemplo de que isso é bacana, para influenciando outras empresas Na a palestra, participarem. eu coloco na tela uma comanda de bar, assim, e a gente faz o combo do EGC. E aí tem um monte de coisa. Envolvimento, interação entre setores, maior conhecimento da empresa, senso de pertencimento, um monte de coisas naquela comanda, e eu digo quanto custa tudo isso, e aparece um número lá do valor, que é zero. Zero. Não custa nada, né? É entender o processo e aplicar ele. Muito bem. Márcio, fala um pouquinho para nós, então, e para o público sobre tua mentoria, curso, como é que está funcionando, como é que as pessoas te acessam. Vocês podem conversar comigo através das redes sociais, do @Marqueteiro Confesso, principalmente pelo Instagram, se sentirem mais à vontade. Marqueteiro com K. Marqueteiro com K, inclusive uma marca registrada, INPI, né? Então isso aí é meu. Então, você pode me encontrar por aí, a gente pode conversar, dependendo do momento que você possa estar vendo isso ou não, né? A gente pode estar com vagas abertas para o nosso treinamento, para poder ser um mentorado por mim. Então, mas o mais adequado é a gente poder trocar essa ideia. Então, chega ali no @Marqueteiro Confesso e a gente continua esse papo. Vai ser um prazer continuar essa conversa e outras relacionadas à comunicação de canais digitais com vocês. Então, tem palestra, curso E mentoria. e mentoria. Muito E bem. treinamento, né? E Palestra treinamentos. /treinamentos, né? Direto para a empresa. Corporativos ou online. Muito bem. Júlia, qual que é o nosso livro de hoje? O livro de hoje, Gatilhos Mentais. Nós estávamos aqui conversando e já pensei em vários. Prova social, falamos. Eu gosto de um, posso falar de um? Pode, deve. Eu gosto de um gatilho mental chamado reciprocidade. Notei aqui também. Que tem a falamos. ver com entregar bons conteúdos dos seus canais digitais e você não ser mais um catálogo e nem um portfólio na sua rede social. Então você entrega bons conteúdos, você ensina, você ajuda para que as pessoas voltem e comprem de você. Ah, não entendi, não acredito. Bom, então pense que a sua empresa provavelmente algum dia na vida já fez um brinde
Se ela fez um brinde, ela queria adicionar gatilhos de reciprocidade, porque você deu o brinde para que a pessoa continuasse comprando de você. Gatilho de reciprocidade é muito poderoso. Aguarde o novo que nós fizemos da Toninha Advogados. É. Aguarde. Eu tô aguardando. Quando a gente postar, olha, eu vou te dizer que vai ter dizendo assim, eu quero ser cliente de você. Eu vou arrumar uma causa, uma briga aqui. Só pra ganhar o presente. Só pra ganhar Eu o vou até presente. pra cadeia pra ganhar. Imagina, Não, porque tu a gente não faz criminal, hein? vai poder... Tu vai Então poder, não vou. não, tu vai poder andar todo dia com o negócio escrito Toninho atrás, assim, nas tuas costas. Assim. Me interessa. Que mais que a gente tem nesse livro, então, Júlia? Então, livros gatilhos mentais, temos os gatilhos A mentais. gente leu esse livro num clube do livro, Num que clube era do o livro. projeto do confessionário do marqueteiro. Confessionário. Exatamente. Então, autoridade, prova social, reciprocidade. E eu digo assim, que são gatilhos para usar tanto no marketing, na internet, mas dentro da empresa também, com os próprios funcionários. Porque os gatilhos mentais, na minha opinião, nada mais é do que uma forma de vender a tua ideia, seja ela na rede social, seja ela dentro da empresa. Ferramentas de seja persuasão. Isso. E as pessoas não podem levar isso para um lado que seja ruim. Por quê? Exato. Primeira coisa que a gente tem que ter para comunicar é verdade. E uma verdade com técnica junto, ninguém segura. Isso aqui, ó, matador. Tanto é que eu tive 2 conversas com vendedores da G4 e da Trinca, que é o Flávio Augusto, o Caio e o Joel, que eu estou fazendo. Inclusive, nessa próxima semana, outra, estarei em São Paulo novamente, na Trinca. E os vendedores dizem o seguinte, Alexandre, aí tem a questão da escassez, né? O gatilho da escassez. Essa proposta é até hoje e tal. Não, mas eu preciso pensar. Ele pergunta, quem você precisa conversar para tomar essa decisão? Essa decisão é resposta. só sua ou é mais de alguém? Aí você, não, é só minha. O que eu preciso fazer para comprar a tua decisão agora? Eu quero baixar o valor porque eu quero comprar a tua decisão agora. Eu falei, vocês são muito bons, cara. Vocês são fantásticos. Isso aqui é incrível. Por isso que essas empresas atingem faturamentos bem altos, né? Inclusive, falando em faturamento, o Thales postou esses dias uma postagem que a G4 tinha faltado um pouquinho lá para bater a meta do semestre lá e ele estava justamente fazendo uma autocrítica sobre aquilo, né? Que quando é importante comemorar ou não, quem quiser depois procura lá do Thales Gomes, lá G4, que tem essa explicação nesse post. Mas é muito bom esse livro mesmo. Eu gostei bastante, até foi indicação minha na época. Sim, foi um livro muito bom. Então, nossa indicação de hoje, gatilhos mentais, e a gente sempre tem, a minha parte favorita é a da bebida. Nós estamos, ó, se você quiser ser nosso parceiro, Não, né? infelizmente. Se você quiser ser nosso parceiro aí, papelaria, livraria, a gente está disponível. Ninguém nos paga nada, que fique bem claro. Nós somos usuários. Até agora. Mas queremos patrocínio. E na questão da bebida também, porque nós somos bem usuários, no caso, né? Bem usuários. E a gente gosta de falar dos produtos daqui, porque sim, nós somos bairristas, gostamos, e porque os produtos realmente são bons. E aí, quando eu pedi para o Marcos trazer a indicação de hoje, ele vai falar um pouquinho também, porque são clientes dele. Também tiveram um vídeo viral, quero que tu fale um pouquinho sobre isso, mas porque eu também já tomei esse espumante e achei sensacional. Muito bom mesmo, assim, uma qualidade impressionante de uma fabricação de uma pequena vinícola de Flores da Cunha. Essa espumante é maravilhosa, né? Nature Rosé, nesse caso aqui, então, método tradicional, 30 meses. Família Veadrigo, né? A gente não falou o nome. Família Veadrigo. A Fábio foi uma mentorada minha, e que quando a gente começou a reestruturar a linha de conteúdo deles, eu brinco que eles tinham uma social media que trabalha excelentemente bem. Ela é muito boa, Camila. E juntos, nem sempre é possível. Às vezes, quando eu entro para trabalhar a mentoria, tem alguém lá, agência e tal, e a pessoa fica de cara porque eu tô lá, então não tenho o que fazer. Mas ali foi um trabalho incrível. E juntos a gente começou a reestruturar a linha, e eu brinco que a gente teve uma ideia incrível, né? Eles têm restaurante lá também. Eu falei, vamos fazer receitas, né? Falei, ideia incrível, né? Brincadeira, porque um restaurante fazer receita não é ideia incrível nenhuma. Só que a questão aqui não é a ideia do conteúdo, é a ideia do formato da receita. Quando a gente falou, essa receita tem que ser feita por uma pessoa em específico, se chama Dona Gabi, que é a mãe da Fábio. Por quê? Porque ela é quem cozinha no restaurante. Se você for lá, vá no restaurante da família Veadrigo, reserve, senão não vai ter lugar. Isso é GC, né?
Tão maravilhoso. Sim, total. Inclusive a Fábio faz, o pai faz, a Flavinha, que trabalha lá, faz, e a Flavinha é maravilhosa. Então a questão lá que a gente começou a fazer os conteúdos com a dona Gabi, ela começou a mostrar as receitas, o que poderia ser muito controverso, porque é uma senhora, poderia não falar tão bem, poderia não ter uma desenvoltura. A Camila, que é a social media, lidou muito bem com o processo de gravação e os vídeos começaram a ter muitas visualizações. Até o ponto de ela fazer um creme de sagu, ter mais de 120 mil visualizações. Só que, por coincidência de ser o complemento, na outra semana, estrutura semanal, ela fez o sagu e ela teve mais de 2,5 milhões de visualizações. Só presta atenção. Vamos ver se você entendeu. O Marcos contou que ele fez um vídeo que deu 45 milhões de visualizações. Uma mentorada dele fez um vídeo com 2,5 milhões de visualizações. Nós explicamos para você sobre o livro Gatilhos Mentais. E um dos gatilhos mentais é o quê? É a prova social. Acabamos de te dar a prova social. Significa que se você fizer a mentoria do Marcos, você também vai fazer isso. Não leve a mal os gatilhos, mas é isso que as pessoas precisam aprender. Esse é o ponto, né? Então, eles têm produtos incríveis, né? A Fábio é enóloga, vinhos, espumantes e o próprio estabelecimento para restaurante, um dos que eu, pelo menos em Flores da Cunha, um dos que eu mais gosto, onde a gente mais vai. Comida então, italiana, verdadeiramente italiana. E eles atendem, né? A família tá lá atendendo, tem EGC no trabalho e na comunicação. Brincadeira, mas esse produto é incrível e foi esse escolhido. Esse aqui é o Nature, né? Que o processo Nature, né? Que se chama do processo de fermentação natural, né? Esse é o método de Champenois, né? Que aí fica no processo de virar a garrafa e não ser o método de fermentação em tanques, né? Que seria o método Charmat. Se eu falei alguma coisa errada, depois vocês me corrigem nos comentários. Da audiência, isso aí. Cara, o erro da audiência. Os haters, claro, é errada muita audiência. Tava pensando em fazer depois eu vou encaminhar esse podcast para um monte de enólogo. Claro, isso aí. Gente, assim, ó, muito obrigado, Marcos. E eu acho que hoje não foi um podcast, foi uma aula. Aproveitem. E te peço, não custa nada, é de graça, compartilha. E assim, ó, pega aquele aviãozinho, manda no grupo do WhatsApp lá, ó, que isso também pode ajudar. Manda no grupo WhatsApp da empresa, manda para essas empresas que precisam entender mais o processo na questão jurídica. Manda para seus colegas advogados para aprenderem a fazer isso para os seus clientes. Se tem preguiça de mandar, só me chama, me contrata que eu resolvo isso na tua empresa. Você tá com preguiça de resolver por um vídeo, né? Então paga, porque é de graça, né? E se esse conteúdo é relevante para você, se inscreve no canal, porque você vai receber mais conteúdos com essa qualidade. Marcos, obrigado. Tu sabe que é aquela história, né? Como tu é o mais velho aí, o mais novo sempre vê o mais velho, eu sou teu fã, né? Eu ia passar, mas agora eu vou falar sobre isso. Pode ser aos olhos dos outros que eu pareça mais velho, mas vocês têm que entender por quê. É que quando olha os dois, tu vê a capacidade, a entrega, a formatação das ideias. É óbvio que eu vou parecer mais velho, então tá tudo bem. Tá bom. eu tenho que rir porque a resposta é muito boa, né? A resposta é válida, né? Tu viu, Júlia, quando tu sempre acha que eu chego no escritório, né? E como é que tu diz lá? Acabado. Tu diz pra Giovana lá. Que eu chego lá me achando. Ele chega se sentindo o gás da coca no escritório. O que tu acha agora? Então, imagina juntar nós dois numa sala. Nós vamos passar um dia, nós vamos fazer uma mentoria, vamos te colocar numa sala. Meu Deus do céu. E se você quiser uma mentoria jurídica de marketing, por que não? A gente pode criar o que vocês quiserem. Marcos, muito obrigado pela tua presença. Já fica o convite para um próximo para a gente estender, porque teria muitos outros assuntos para a gente falar por muito mais tempo aqui, mas infelizmente nosso tempo é curto. Obrigado. Peraí. Opa, não Só acaba quando termina. Eu também não terminei. Ah, tá. Então eu acho que eu ia falar a mesma coisa que tu. Pode falar. Marcos, a frase. Não é a frase, na verdade. A gente aqui não utiliza não a frase. A gente diz assim, o conhecimento, aquele que vale ouro. Isso. Aquele conhecimento que você precisa passar, que quando a gente faz o corte, o pessoal manda pra todo mundo. Eu vou nos podcasts e eles me avisam que tem frase antes. Que é surprise. Que a gente não me avisaram. Mas não tudo é bem. Frase. Eu vou usar... Não, mas eu quero usar um conceito que é uma frase, mas que eu adoro e que se aplica. É uma frase de Martin Luther King. E é pra comunicação aqui, tá? Ela diz o seguinte: o que me preocupa não é o grito dos maus, mas é o silêncio dos bons. E é o que eu tenho dito para as pessoas: o que me preocupa não é o que o teu concorrente faz hoje, mas é o que você ainda não faz em relação à sua comunicação para melhorar suas vendas.
É isso. Muito bem. Muito bem. Júlia. Então era isso da minha parte. Obrigado, pessoal. Esse foi mais um TCast. Até a próxima. Até Continue mais. nos seguindo. Tchau, tchau. Tchau, tchau.